Olá, alunos, eu sou o Marcelo Fraga, eu participo aqui em Realengo do curso comunitário de capacitação profissional em construção civil, eletricista e pedreiro, e vou ministrar aula para vocês de uma matéria muito importante que se chama economia solidária, né? Nós sabemos que o mundo, o Brasil e aqui o nosso estado e a cidade do Rio de Janeiro tem passado por uma pandemia em relação a esse vírus maligno que é o coronavírus, né? Então a minha sugestão é que todos fiquem em casa e aproveitem a aula ao máximo, que é um tema muito bacana e é muito importante para vocês, ok? Então nós vamos falar de economia solidária, ok? O que é economia solidária? É uma forma de organização econômica a partir do trabalho coletivo, um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, ok? Na economia solidária não existe o patrão e nem o empregado. Todos decidem em conjunto e se beneficiam igualmente daquilo que é produzido e do rendimento que é proposto, ok? Então, quando a gente fala em economia solidária, nós estamos falando do movimento que aconteceu no mundo no século XVIII, ok? Onde operários, em um momento de recessão, perderam seus empregos e eles tiveram que criar mecanismos de sobrevivência, ok? E com isso, eles criaram a economia solidária, que foi denominada por consequência da ação que eles tiveram em poder fazer, produzir, trocar e vender bens e produtos e serviços em comum em mecanismo de troca, ok? Nós vamos ver um pouco mais à frente. Como funciona de fato a economia solidária? A economia funciona a partir de empreendimentos onde todo mundo decide em conjunto, cooperando sem hierarquia ou patrões, ou seja, onde não existe o trabalho proprietário, assalariado, né? A economia solidária ela é diferente da economia capitalista. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Aonde a economia capitalista você vende o seu trabalho, ok? Em troca de um salário financeiro. E na economia solidária, você troca o seu trabalho por bens, produtos e serviços que possa garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência da sua comunidade como um todo ou da sua região. Pratica-se nesta outra economia a autogestão, um processo democrático de decisão em que todos são livres e responsáveis pelo que fazem no grupo econômico do qual participam. Ou seja, a economia solidária, ela dá responsabilidade igual para todas aquelas que participam em comum, né? Nós vamos ver mais para frente o exemplo de economia solidária, como por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar nas cooperativas, né? São muito comuns nas grandes cidades. As cooperativas, por exemplo, dos catadores de materiais recicláveis, das garrafas PET, né, do alumínio, ok? Isso são o mecanismo de cooperativa. E um pouco mais para as regiões de interior, vou dar um exemplo aqui entre Rio de Janeiro e Minas, tem as cooperativas de agricultores, né? Lá o que eles fazem? Eles produzem alimentos, né, produzem orgânico, eles plantam e colhem e faz um mecanismo de distribuição de troca, né, em cooperativismo que produz ali uma renda para todos e um sistema de troca onde todos se beneficiam a partir disso. Então vamos lá para os exemplos, né? Exemplos de empreendimentos solidários de consumo. Como eu falei antes, são as cooperativas de consumo, as cooperativas habitacionais. Você imagina, né? Você está numa comunidade onde não existe um sistema de casa própria. Os trabalhadores não têm uma renda suficiente, porém, vocês conseguem produzir, vocês conseguem plantar, vocês conseguem colher e trocar serviços. Por que não fazer uma cooperativa habitacional, né? Onde cada um constrói a casa de todos ao mesmo tempo. Então vocês se reúnem, né? Um vai ajudando ao outro, faz uma fila, talvez por sorteio ou por uma ordem cronológica,
e começa a primeira casa e ao final todos vão ter a sua moradia digna por um sistema aí de cooperatividade. A cooperativa de crédito, né? Seguros de saúde, clubes de troca, todos esses sistemas fazem parte aí da economia solidária, ok? Esse é o símbolo universal da economia solidária. Mais para frente vocês vão ver que o Brasil ele se empenhou a partir do ano de 2003, ele começou a trabalhar muito forte em cima da economia solidária. Mas e aí, professor, como surgiu a economia solidária? Fala mais um pouco sobre isso, como é que é o entendimento, como é que eu posso saber essa história? Então, a história e o surgimento da economia solidária, como eu havia falado antes para vocês, ela surgiu no final do século XVIII para o século XIX, basicamente lá em torno de 1841 a 1845, né? Com o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras retirados dos seus meios de produção e em resposta à pobreza e ao desemprego, eles criaram um sistema de cooperatividade, né? Diz a história que, basicamente, um fato concreto aqui, foram 30 operários de uma fábrica, onde eles perderam seus empregos e receberam como doação um saco de 60 quilos de farinha de trigo, né? E daí eles começaram a produzir alimentos com aquela farinha e fazer um sistema de troca, né? Bens, serviços e até mesmo pequenas vendas, e conseguiu aí acumular um certo conforto para aquele grupo de amigos que até então eram amigos, e eles pudessem ter uma sobrevivência em relação ao cenário que eles viviam de recessão naquele momento, né? No Brasil, ele começa a acontecer nas décadas entre 70 e 90, como resposta da massa dos trabalhadores e trabalhadoras à forma de exploração e exclusão imposta pelo capitalismo e como fortalecimento das políticas públicas como política de Estado. Então aqui, basicamente no Brasil, a gente vê aí a crise de 1981, mais ou menos, que também, não diferente como os dias atuais, foi a crise do petróleo, né? Onde uma boa classe operária perdeu os seus empregos, né? O Brasil e o mundo entravam numa recessão e aí eles precisavam ter uma maneira aí de sobreviver perante a crise. Não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Mas naquele momento era uma coisa nova, ok? Vale também ressaltar que a economia solidária ela vinha já acontecendo no mundo, né? E quando foi por volta aí da década de 70, 80 e 90, o Brasil começou a ter vamos dizer, ter ligado o alerta em relação a isso, em função também da má distribuição de renda, né? Então lá quando eu falei, lá no começo também eu falei sobre a economia capitalista, o que acontece no regime capitalista, né? Na economia capitalista especificamente? Uma boa parte da riqueza, né, ela está concentrada em um percentual muito pequeno de habitantes, né, de uma classe dentro de um país, né? O que acontecia e o que acontece no Brasil. E a pobreza direcionada para uma maior parte da população. Isso era o imperialismo da classe da economia capitalista. Já a economia solidária, ela visa o quê? A distribuição da renda, a distribuição dos produtos e serviços, né? Então aí houve um choque, né? Até então, para poder se entender e houvesse aí alguém que apadrinhasse essa causa no Brasil, foi muitos anos de trabalho para que isso fosse conquistado, até a década de 2000, onde mais para frente nós vamos ver quais foram as ações que o Brasil criou em relação a isso. O Espírito Santo foi o primeiro estado a ter sancionado uma lei de economia solidária, a Lei 8.256, e a implantar o Conselho Estadual de Economia Solidária, o CES, no ano de 2006. Tá? Quais as vantagens da economia solidária?
As vantagens. As vontades das pessoas, elas são tratadas como independentes das determinações do capital, apelando-se a elas para que façam um uso solidário do seu capital particular e ampliem dessa forma o projeto em questão. Com base em leitura crítica de testes que essas organizações dispõem de autênticas qualidades subjetivas e que estas representam vantagens competitivas frente às empresas capitalistas, aponta-se para a mistificação do uso da solidariedade como um diferencial competitivo. Então, o que acontecia lá no capitalismo, né? Como regra, você trocava a sua força de trabalho por dinheiro, né? Pelo seu salário, ok? E aí, na economia solidária, o conceito é totalmente diferente. Mais para frente nós vamos ver quais são os pilares da economia solidária. Então acontecia um choque, que até então não se entendia o que a solidariedade faria em função de tanta crise que nós víamos no país. O que a palavra solidariedade tinha a ver com a economia, né? Existia aí um crivo que ninguém conseguia entender muito o que estava para acontecer pela frente. Ok? E as desvantagens da economia solidária? Os sócios eles não recebem salário, né? Então, você não vai ficar rico com a economia solidária, é uma maneira de você poder ter garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência comunitária, né? No aspecto geográfico. Na maioria das empresas, opta pela certa desigualdade das retiradas, que acompanham o escalonamento vigente nas empresas capitalistas, mas com diferenças menores. Então, se você trabalha numa grande empresa, dependendo hoje, né, da empresa que você trabalha, você tem as bonificações, você tem a hierarquia salarial, você tem o teu salário pautado na função que você exerce, e aí o sistema salarial é bem diferente, gerando aquela desigualdade que todos nós conhecemos. Ok? E os pilares da economia solidária? A solidariedade, né? A cooperação, a autogestão e a viabilidade econômica. Então, assim, sem solidariedade você não consegue ter a cooperação, né? Se você se propõe a cooperar com alguém, você tem que ser solidário. E em cooperativismo, você tem que ter a sua própria autogestão. Todo mundo na gestão daquela cooperativa, daquela solidariedade, daquele negócio, daquela ideia para poder funcionar. E nunca visar a viabilidade econômica, né? Você precisa viabilizar a subsistência na base da economia solidária. Ok? A organização. Os empreendimentos da economia solidária, eles buscam implementar soluções da gestão coletivas, democráticas e autogestionárias. As decisões mais importantes costumam ser tomadas em assembleias de sócios, em que vigora o princípio de cada cabeça é um voto, de igual peso, sem que importe a função ou posição administrativa desse sócio no empreendimento. Então, quando você fala aí de cooperativa, né, eu estou visando muito na palavra cooperativa, que é uma maneira mais fácil de vocês obterem o entendimento. E muitas das vezes, dos negócios em economia solidária, na maioria dos casos, ela sobrepõe a primeira palavra como cooperativa, né? Então, lá você tem como mecanismo de autogestão a importância do voto, ok? Então você tem lá, além dos pilares que solidificam a economia solidária, você tem o voto como garantia com que aquilo tudo aconteça da melhor forma possível, sem a competitividade, ok? E como é que funciona no Brasil? Tal resistência se manifesta primeiramente como luta pela sobrevivência, na formação de um mercado informal crescente, onde brotam iniciativas de economia popular, né?
Então hoje, o sistema capitalista, em relação à crise mundial, a crise nacional, estadual e municipal, né? E automaticamente a crise, né, pontual que estamos vivendo hoje, como exemplo a pandemia, ela faz com que haja uma recessão, por N consequências, inclusive essa, e a tendência é a economia ela desacelerar, ok? Não haver investimento, não haver consumo, consequentemente não tem produção e você se vê às vezes na forma de desemprego, desempregado, né? O governo te garante alguns benefícios durante alguns meses, quando você tem a sua carteira assinada, né? E você contribui, mas em um determinado momento você passa a ser desprovido de uma renda, né? E você passa a ter uma ideia de ser informal. Você precisa sobreviver à recessão, você precisa se alimentar especificamente, você passa a ser informal. Então os exemplos aí, o pessoal tem se virado, né, na palavra, vamos dizer, clara, as atuações aí dos camelôs, dos flanelinhas, dos vendedores ambulantes, normalmente de caráter individual ou familiar, são exemplos de economia solidária. Com a articulação de diversos atores, essa resistência também se manifesta na forma de iniciativas associativas e solidárias voltadas também à produção da vida, mas que vão além disso, apontando para alternativas estruturais de organização da economia, baseada em valores como a ética, a equidade, a solidariedade e não mais no lucro e acúmulo indiscriminado. Então essas classes informais, né, dependendo da região onde elas atuam, elas começam a ter uma ideia de que unidas elas são mais fortes, ok? E aí entra a ideia do cooperativismo, das associações, gerando assim a economia solidária, ok? E por fim, a conclusão. Considerando essas características, a economia solidária ela aponta para uma nova lógica de desenvolvimento sustentável com a geração de trabalho e distribuição de renda. Seus resultados econômicos, políticos e culturais, eles são compartilhados pelos participantes, sem distinção de gênero, idade e raça. Implica na reversão da lógica capitalista, ao se opor à exploração do trabalho e dos recursos naturais, considerando o ser humano na sua integridade como sujeito e finalidade da atividade econômica. Ou seja, enquanto o capitalismo ele visa o lucro, né, a economia solidária ela tem o personagem principal, o cidadão, em busca da sobrevivência, não visando o lucro. Tá? Esse é o conceito e essa é a conclusão que a gente chega aí em relação a essa introdução à economia solidária. Ok? Na próxima aula nós vamos falar como a economia solidária, né, oficialmente chegou ao Brasil e como ela foi tratada e qual é o entendimento dela até a data de hoje. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.